Fala galera, fazendo aqui um react a este excelente vídeo que com certeza traz uma polêmica muito boa. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário logo abaixo. Quero saber o que você pensa. Do Rosário Central, muito bem lembrado, muito bem. Em respeito ao Birner. Alianza Lima e Fluminense. Se a gente está falando aqui do lado do Palmeiras, esse 1-1 com time reserva, na Argentina, contra o São Lourenço, foi legal, dá até para comemorar, ok, beleza, um pontinho. Esse um pontinho do Fluminense, ai, hein? O Marquinhos e o Fernando Diniz falaram depois do jogo, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente teve muito erro de passe, que não é coisa comum do time. A partida ia ser difícil da maneira como eles jogaram. Eles não jogaram quase partida nenhuma com essa formação com uma linha de 5 atrás, sendo que dos 5, 4 eram zagueiros de origem. E o que eles estavam esperando eram erros na primeira fase de construção. E a gente errou muito mais do que a gente costuma errar. Eles fizeram o gol, eles ficaram ainda mais fortes no que diz respeito a fechar os espaços. O campo também prejudica muito. O campo muito irregular, muito seco. Muitos dos passes que a gente errou também, o campo tem a ver com isso. A bola não corre. E a gente demorou um pouco a perceber isso e se adaptar mais rápido ao campo. Depois a gente, acho que no segundo tempo, teve uma postura mais agressiva. A gente foi colocando o time para frente, mas o time não ficou desorganizado. A gente tinha dificuldade ainda para penetrar, mas a gente foi ficando mais perto de empatar o jogo e empatou merecidamente. Diniz, uma para você e uma para o Marquinhos. Vou fazer primeiro para você. Uma estatística me chamou a atenção, quando a gente chegou mais ou menos no intervalo desse jogo. Pouco depois ali rola a bola para o segundo tempo, tem uma cabeçada do Lelê. E essa foi a primeira finalização do Fluminense no gol, desde o gol do John Kennedy quando o jogo contra o Botafogo. Isso me chamou a atenção porque a gente vê por várias vezes o seu time tendo a bola. Teve um lance com o John Arias no primeiro tempo, que ele tinha até um espaço para chutar e ele cava na área para o Lelê. Isso acaba acontecendo algumas vezes. Eu tenho a impressão de que você, às vezes, até, não sei se é uma decisão dos jogadores ou sua, de não pedir para não finalizar tanto para o gol ali de fora da área. Queria saber se isso é uma instrução sua, qual é a lógica que tem disso, porque no segundo tempo, com a mudança de alguns jogadores, a gente viu até mais finalizações. Então a gente não sabe se são os jogadores ou se é uma instrução sua para essa questão de finalização. Não é uma instrução minha, muito pelo contrário. Os times, quando jogam com linha baixa, é difícil você fazer finalização. E também você não pode chutar. Teve um outro lance que eu concordo com você, não foram muitos, que as jogadas clarearam para chutar. Esse lance que você está falando, eu concordo, que o Arias devia ter finalizado. Mas quando a linha está muito baixa, é difícil você achar os espaços para chutar. Mas uma das possibilidades de fazer o gol, quase sempre vai ser chute fora da área, que mesmo se não for gol pode gerar um escanteio, aí não depende da bola e no gol. Esse negócio da bola e no gol é uma coisa assim, jogou City e Arsenal agora, dois times que têm propostas ofensivas, tiveram uma finalização no gol do City. O City finalizou uma vez no gol, em 100 minutos, jogando em casa, campo perfeito, gramado, um time que joga junto há 5 anos, e o Arsenal também chutou 2 vezes, teve 2 finalizações dentro do gol. Então assim, é meio relativo. E os dois times estavam, quando precisavam marcar, voltavam e marcavam em bloco baixo, como esse time marcou muito bem hoje. Então a gente tinha dificuldade. Mas eu concordo que a gente precisa, quando tem as possibilidades, chutar, porque não necessariamente a bola vai entrar, mas às vezes desvia, pode, ao desviar, entrar no gol e pode gerar escanteio, que foi como a gente conseguiu fazer o gol hoje. Para o Marquinhos, parabéns pelo gol, Marquinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas posições, né? Você está do lado do Diniz aí, mas falasse um pouquinho, você já jogou de lateral esquerdo hoje, de lateral direito, né, nos jogos passados. Como é que você está se habituando, assim, porque você ainda está chegando no Fluminense e está há pouco tempo, de jogar em variadas posições assim também? E parabéns pelo gol mais uma vez. Primeiramente, boa noite, muito obrigado. Cara, eu vim pra cá pra jogar, pra ser feliz, estou sendo, ainda mais com um treinador como o Diniz. Desde o primeiro contato que a gente teve, ele sempre falou pra mim que eu ia jogar em várias posições, que eu ia aprender a jogar em várias posições, então não vejo problema nenhum. Acho que é até bom pra mim, porque aprendo a jogar em vários lugares no campo e estou muito feliz. Hoje a gente queria sair com os 3 pontos, claro, mas eu acho que esse 1 ponto foi muito importante para esse início da Libertadores.
Pro Fernando Diniz, Felipe Quelopana do jornal Peru 21, do Peru, né? O Serna já era sabido, o Kevin Serna, que era o mais perigoso do equipe do time da Aliança. Então, no primeiro tempo, ele sempre apareceu sozinho. Sempre apareceu sozinho e até poderia ter feito 2 ou 3 gols. Então, eu queria que me explicasse por que ele apareceu tão solto no campo, né? No fundo, ele não é que ele apareceu solto, que a gente deixou ele solto. No fundo, a origem que foi o fato dele aparecer com chance de finalizar, foram os erros de passe que a gente teve, que a gente não costuma ter. Então, a equipe não erra tanto passe. A gente ofereceu muito contra-ataque. A gente já sabia que eles poderiam jogar dessa forma. Ele não é o fato dele... A gente não, nessa hora que a gente erra um passe na primeira fase de construção, a gente facilita muitas coisas. Ele teve 1 ou 2 chances. O Waterman também teve uma no segundo tempo, logo no começo, que podia ter feito 2-0. Mas... ele teve essas chances de gol por erros que a gente não costuma cometer na primeira fase de construção. Diniz, boa noite. Pra gente de fora, né, ver o Marquinhos chegando ali no segundo pau, fazendo gol de cabeça, é estranho. No mínimo é esquisito assim, ver o cara chegando, ele, né, pela característica dele, mas sabendo do seu Fluminense, do jeito que treina, queria saber se é uma jogada treinada, com o Marquinhos mesmo chegando ali, se era algo que foi treinado, alguma coisa desse tipo. Não, em relação a esse gol, foi uma percepção do Marquinhos. Ele estava muito bem no jogo, estava com confiança, ele percebeu o espaço. O Lelê, no fundo, o cruzamento era mais direcionado para o Lelê do que para ele. E aí o Lelê acho que atrai bastante a marcação e ele acaba entrando no espaço intuitivamente fazendo o gol. Professor Diniz, boa noite. Para o RT Esporte do Rio. Foi Voltando aí, Marquinhos, autor do gol, estava 1-0 para o Alianza Lima, o Fluminense conseguiu um empate, mas tem essa história, claro. Você chutar para o gol, às vezes você acerta no alvo, vai para fora, mas é volume. Só que tem um detalhe, né? O Fluminense terminou o primeiro tempo, não é que não acertou o alvo, ele não chutou. Não chutou. Zero. Só para a gente pegar os números do primeiro Nenhuma tempo. finalização, nem pro gol, nem para fora. O Fluminense passou o primeiro tempo todinho sem sequer finalizar, enquanto o Alianza Lima finalizou 7 vezes. Aí é que tá... se diga, o adversário que teve 24 ou 26% de posse de bola, acho que foi 76-24. 21. Aí depende, né, aquela coisa do Uma margem de erro ali. Mas tudo bem. De qualquer maneira, mais de 70% de posse de bola, mais de 75% de posse de bola, não conseguiu finalizar nenhuma vez, nem no alvo, nem fora dele. E o outro time, com algo entre 20% e 25% de posse de bola, finalizou 8, sendo 4 no alvo. Quer dizer, é sério, né? É muito grave. Eu acho que a resposta dele faz sentido mesmo. O fato do Fluminense ter sofrido tanto defensivamente tem a ver com os erros de passe. Como a gente está vendo nos próprios lances, né? Todos eles têm origem em saídas de bola de jogadores que, inclusive, não costumam errar, como o Felipe Melo. Não erra do jeito que ele errou hoje, erro de passe ali no meio campo. Então, é claro que essa fragilidade defensiva mostrada hoje tem muito a ver com isso. Também, talvez, com a incapacidade de uma defesa que tem uma média de 36, 37 anos correr atrás, né, no momento de perda de bola ou que o adversário consegue passar da sua linha, você correr para trás tem muita dificuldade com jogadores já tão veteranos, mas aí são duas questões, né? Esses erros de passe foi o problema defensivo. E ofensivamente, apesar de ter 76% de posse de bola, você não conseguir finalizar nenhuma vez, isso é raro. Você precisa encontrar a solução. Seja, né, trocando os passes mais rapidamente, seja finalizando de fora da área, seja buscando finalização através de bolas aéreas para a cabeçada dos seus centroavantes. Então, assim, você tem que buscar soluções para conseguir isso. E no primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu. Dentre as várias atuações do Fluminense com o Diniz, algumas épicas, outras ótimas, medianas, ruins, talvez o primeiro tempo hoje tenha sido a pior delas. Né? Porque o Fluminense, para pegar esse ano, o pior momento do Fluminense, só que aí era muito mais a respeito do adversário do que do Fluminense, foi o jogo contra o Flamengo, de ida na semifinal do Campeonato Estadual. 2-0. 2-0. Ali o Fluminense foi engolido pelo Flamengo, num grande jogo do Flamengo, num time que tem jogadores melhores que os do Flamengo. Era o Flamengo do outro lado. Com um choque de ideias em que uma ideia prevaleceu. O time do Alianza, quem olha o Alianza hoje, tem a impressão que o Alianza é muito melhor do que é. O Alianza provavelmente é o time mais fraco do grupo.
No grupo... Aliás, se a gente pegar os confrontos dos brasileiros... Pode falar, André. Samuel Xavier, Martinelli, André Marquinhos, Lima, Terans, Douglas Costa, Cauã Elias, Lele e Arias. Esse é o time que terminou. É um belo time. Não, isso não é o Fluminense. Ah, sim, mas é um belo time. Não é o Fluminense, mas era o suficiente para ganhar. É um belo time. Hoje, né? Para ganhar. E quando a gente fala de erro de passe defensivo, se você pegar a linha de 4 aqui, mais o André... Esses eram os titulares. Não consigo acelerar, não tem aproximação. O jogo foi ruim do Fluminense. Mas a quantidade de... Renato Augusto, machucado. Sim. Mais um. Machucou. Hoje. Sim. Aí entrou o Lima. O primeiro tempo foi muito ruim, André. Eu concordo que não foi bom. Mesmo com a escalação em muito abaixo. E no caso do Fluminense não tem discussão sobre finais do estadual. Não, tá livre. Então, teoricamente, todos os clubes têm que lidar com lesão, com jogador indisponível, às vezes mais, na mesma época. No Fluminense são às lesões vezes mesmo, né? De Cano, de Queno, de Ganso. Em relação ao que o Fluminense poderia ter escalado hoje e o time que jogou, com consideradas as substituições, está muito longe do que seria o melhor. Então, esse é o ponto. Eu concordo, o jogo foi ruim. Não estou dizendo que o Fluminense jogou bem. Exato. Ou fez o que podia. Não. O time merece ser criticado pelo jogo que fez hoje. O resultado foi melhor que a atuação, é claro. Agora, o ponto porque, por exemplo, se você pegar os adversários dos brasileiros até agora, e é bom que se diga que na Libertadores até agora nenhum brasileiro venceu, certo? Esse é o mais fraco. 3 empates e 2 derrotas. Então, o Strongest não falamos é melhor sobre que isso esse time. ainda. Milionários é melhor do que esse time. O Barranquilla é melhor do que esse time. Viu o jogo? Sim. Melhor do que esse time. Nem vou comparar. O Alianza Lima é o pior de todos até. Voltando ao primeiro tempo, ao levantamento da Opta aqui, 37 jogos desde 2013 que o Fluminense finalizava ao menos 2 vezes em cada primeiro tempo. Então, para mim, esse é o problema. Isso chama muito a atenção. Esse é um ponto. Lentidão na armação das jogadas. Muita lentidão. Acho que a questão do gramado explica só em parte. Acho que o Renato ainda não conseguiu imprimir um ritmo parecido ao que o Ganso imprime. Também acho. Isso também é muito claro. Ele acabou saindo ainda no primeiro tempo. E para um time que só vai ter contra você a transição, né? 5-4-1, como disse o Diniz na coletiva, essa última linha com Samuel, com Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo está muito pesada. Exato. Né? Então, essas situações ali de cara a cara, de mano a mano, foram 3 claras no primeiro e uma no primeiro minuto do segundo tempo, né? Quando o Alianza tem a chance de fazer o segundo gol. E aí, essa escalação que o André descreveu, que foi a final, ela já tinha os 2 volantes que viraram zagueiros, o Marquinhos que virou lateral, ele já estava tentando de tudo ali, porque era o que restava para ele. Ele já fez várias vezes a situação do André na zaga, ele foi com os 2 volantes para a zaga. E dentro desse cenário de desfalques, mais atuação ruim, a gente vai descobrir se o ponto foi bom lá na frente, porque o Alianza deve perder jogos em casa nesse grupo. Também acho. Né? Mas, ok, porque pelo que foi especialmente o primeiro tempo, não dá para reclamar. Não, acho que não dá para comemorar o ponto, ao contrário do Palmeiras. A gente só vai saber lá para frente com o que os outros fizerem em Lima, mas a minha sensação é de que outros podem ganhar em Lima, porque o Fluminense jogou muito mal hoje. Pode falar, Birna. Não, e eu acho que eu desconfio, é que não dá para fazer previsão, não dá para saber. Eu não duvido que esse tenha sido o único ponto que a Aliança vai conquistar no grupo, olhando os times do Colo, os outros times. Talvez tenha sido o que não deixa o Fluminense em uma condição de risco, porque eu acho que o Fluminense tem time para ganhar dos outros 2 adversários, né, na chave. Agora, me chamou a atenção no primeiro tempo a lentidão, a distância entre os jogadores. O Diniz fala dos erros de passe, mas não havia aproximação, não havia tentativa de triangulação. Em algum momento, os jogadores do Fluminense rifavam a bola para a área, de longe, lá de trás, e não havia um centroavante ali para disputar a bola claramente. Muitos cruzamentos. Resumindo, não tinha nada a ver com o time do Fernando Diniz. O time do Fernando Diniz pode eventualmente jogar mal, mas ele tenta coisas que combinam com o seu treinador. Hoje eu não sei porquê. Eu acho que essa é a crítica. Foi outra coisa. É a crítica que é mais apropriada, que mais cabe, que o Fluminense de hoje merece mais, porque muitas vezes a gente fala, né, é um defeito, isso não deveria ser dito, mas acontece muito. Uma equipe, um determinado treinador coloca em campo um time reserva, como tem acontecido, e uma observação joga igual o time titular. Do mesmo jeito, não tão bem quanto, mas é o mesmo. A ideia está ali. É o mesmo treinador.
Por que seria diferente? Fazer essa observação é um tremendo contrassenso. Mas quando a gente vê esse time do Fluminense hoje, que não é o titular, mas também não é o reserva, se comportar de uma maneira tão diferente em relação ao que seria o Fluminense, que o Diniz nos acostumou a ver, é estranho. Aí a descaracterização e principalmente o desempenho ofensivo, o número de finalizações, o que o Fluminense não fez com a bola é muito preocupante mesmo. Eu também acho que o ponto não deve ser comemorado agora. Se ao final da fase de grupos aconteceu o que você disse e o Aliança ganhar só esse ponto, não que o Fluminense... Não sei se vai acontecer, só cogita a hipótese. Não, é que é permitido fazer previsões. Não há eu não tenho certeza disso, mas tudo bem. Não há problema. Acho que é pior que os outros dois times. Vai ficar ruim, não em termos de classificação, mas em termos de imagem. Nossa, que partida abaixo da média o Fluminense fez na estreia. Se é que a coisa vai melhorar a partir das próximas rodadas. Eu imagino que sim. Mesmo porque o Fluminense deve ter, ao longo dessa fase de classificação, a volta dos seus principais jogadores. Fluminense, que não era campeão da Libertadores, ano passado não fez um jogo desse nível na primeira fase de grupos. Não. Então, mas todos bem melhores. Não fez um jogo do nível... Muito ao contrário, a fase de grupos... É que eu acho que vai além, assim, a preocupação do torcedor, ela vai além, porque de fato o Fluminense também não fez neste ano um jogo... É aí que eu quero chegar. Que nem se aproxime do nível do melhor Fluminense que a gente viu na temporada passada. Por que o Fluminense do ano passado, Jean, nessa fase... ele parecia estar um patamar ou dois patamares além, em questão de desenvolvimento de jogo, em questão de... Pô, era super agradável ver o Fluminense jogar. É um time inspirado. Um time inspirado, exato essa palavra. É isso. É um time inspirado. Por que a gente não está vendo nessa mesma etapa do ano aquele Fluminense que inclusive trouxe reforços e tudo, etc. Mas perdeu um zagueiro como o Nino, que nessa questão também das recuperações... Mas hoje talvez conte muito, mas não dá para afirmar... Será que, entre aspas, soa o Nino? Não justifica. É claro que não justifica. Acho que essas respostas elas são sempre difíceis, porque a gente pode ter várias ideias. Agora, nós estamos falando hoje do campeão sul-americano. Sim. E eu acho que isso, quer dizer, é óbvio que todo mundo cansou de ver esse time do Fluminense jogar, que o jogo do Fluminense é mais conhecido, que as características dessa equipe, elas passaram a ser muito mais difundidas do que eram no começo da temporada passada. Eu acho que isso pode ser um dos motivos. Eu não gosto de cravar essas coisas, porque... Crave. Você pode ter 8 mil motivos para justificar. Mas eu tenho impressão, não é cravar. Mas eu acho que essa pode ser uma das diferenças. Quer dizer, então quando você pega e você tem dois confrontos contra o Flamengo, como foram os confrontos do Fluminense contra o Flamengo nessa temporada, nas semifinais do Campeonato Carioca, cara, você lembra do que foram os confrontos na temporada passada, né? Os dois confrontos da decisão. Olha para o técnico do Flamengo com toda a capacidade que tem de leitura de jogo. Você pode não gostar de um monte de coisa do Tite. Uma coisa é o Tite, outra coisa era o Vitor Pereira. Isso, e ele sai, assim, o Tite sabe, ele olha muito para neutralizar a equipe. Eu estou falando desse confronto especificamente porque eu também acho que no Campeonato Carioca são poucos jogos que você pode pegar como parâmetro para dizer. São os clássicos, basicamente. Então, acho que a diferença dos dois jogos contra o Flamengo nessa temporada, na semifinal, para os dois jogos contra o Flamengo na decisão do ano passado, é uma coisa impressionante. Eu estou falando dos dois jogos mesmo, né? Independentemente do Fluminense ter conseguido a virada apenas no segundo jogo na temporada passada. Então, eu acho que tem a ver com isso também. Tem a ver com o fato de que todo mundo conhece bem melhor esse Fluminense, as suas qualidades e os seus defeitos. Agora, como você disse, é um Fluminense que contratou inclusive para repor peças importantes que não vão ter condições de jogar os 90 minutos. Mas hoje o André trouxe a lista e, enfim, era um Fluminense já com o time que terminou o jogo não é. É o que tem. Eu gostei da serenidade do Diniz na avaliação. Eu até achei que na hora Ele ia estourar, né? Eu até achei que 2 momentos ali sobre as vezes que o Serna saiu na cara do gol e ele já tinha falado sobre erros de passe, mas principalmente na questão dos jogadores às vezes demorarem muito para chutar. O Fluminense completou mais de 700 passes no jogo de hoje, né? Desde que esse número é registrado pela Opta, é também o maior número. E ele admitiu que em alguns momentos os jogadores tinham a possibilidade da finalização, tentaram dar um passe a mais ou demoraram para finalizar.
Então, às vezes, num dia de atuação ruim, o técnico fica mais reativo, né? Mas eu achei que ele foi bem ponderado nas avaliações. Eu gostei mais da entrevista do que da atuação. Sem dúvida. É bom lembrar que esse começo de ano do Fluminense é diferente do começo de ano do ano passado, porque ele vinha de um Mundial, né? O período de descanso para os jogadores, claro, não é que foi maior, mas afetou mais o mês de janeiro. Sim. Né? Tinha um retorno carioca há muito tempo. E logo de cara tinha a Recopa, que era uma necessidade do Fluminense, que era um título inédito, que era LDU, uma série de coisas. Você se prepara para disputar um troféu no começo do ano, então... Dá vontade de falar sobre o calendário do estadual, mas não vamos repetir. O calendário sempre pune o time que vai bem no ano anterior. O calendário, você tem que se acostumar com isso. É isso. Sempre. Mas até talvez um dia não seja necessário. Eu não sei. O problema eu sou meio resignado, mas você tem razão. Nos vendem que o campeonato para na data FIFA, mas tem jogo no dia seguinte. Não tem cabimento. E aí um time que joga até tarde ou começa cedo porque foi bem, tem taças a disputar, que foi o Flamengo de 2 anos para o ano passado, é o Fluminense do ano passado para esse ano. É bom. Você quer disputar esses troféus todos? Claro que sim, você os mereceu, é óbvio. Você vai levar um time reserva para a Recopa? Não. De jeito nenhum. Você vai tratar o Mundial como uma preparação para a sua temporada? Claro que não. Então não, mas cara, chega uma hora que a conta chega muito cedo, entendeu? Sim. Se for olhar o copo quase vazio, como se fosse com um pouco de água, basta lembrar que há alguns anos, a Libertadores terminava no primeiro semestre e o segundo semestre para o campeão estava destruído. Largava. Então a situação está melhor, André, apesar de Exatamente. muito aqui, né?